Romanos capítulo 11, versos de 1 a 5, diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, esse é o texto que mostra qual é a atual situação de Israel no presente da nação do povo judeu, que foi espalhado e voltou para a terra, e que tem mais judeus fora da terra de Israel do que na própria terra de Israel. Então, como que as Sagradas Escrituras abordam essa questão? E vamos ver isso refletido na própria história desse povo, nesse tempo que temos para meditar, para pensarmos nesse assunto, tá bom? Então, só para dar uma cronologia de tempo, eu gostaria de passar para vocês a questão do ano 63 a.C. até 313 depois de Cristo. A nação de Israel, a terra de Israel, ficou debaixo do jugo romano. Os romanos, então, uma vez que haviam conquistado a terra de Israel, subjugaram, e aí então tudo que Israel fazia era com consentimento, com a concessão de Roma. Aí do ano 313 a 636, ano Domino, né, ano do Senhor, aí ficou sob domínio bizantino, uma vez que o Império Romano tem uma cisão, aí a parte de Bizâncio então domina sobre a terra prometida. Do ano 636 a 1099 depois de Cristo, nós temos o domínio árabe. Os árabes então dominaram a terra de Israel, e aí você tem essas duas mesquitas principais, que é a mesquita de Al-Aqsa, lá no Monte do Templo, próximo ali, no mesmo platô do monte, a mesquita de Omar. É interessante que parece que o que os árabes fizeram, que durou até então, foram essas duas mesquitas. Outras mesquitas foram construídas na nação, mas não duraram, tá bom? E aí você tem do ano 1099 a 1291 o domínio dos cruzados. Então os cruzados vão invadir a terra prometida, na verdade não somente em busca de prosperidade ou de perdão dos pecados, uma vez que estão indo para a terra santa, mas também uma tentativa de barrar o avanço muçulmano na Europa. Eles desviam a atenção da Europa para a Terra Santa, porque os muçulmanos já estão lá na Espanha e em várias outras partes, tentando inclusive invadir a Áustria. É muito interessante, eles tiveram duas tentativas para chegar na Áustria. Não é à toa que você tem ali na antiga Tchecoslováquia, entre os bósnios, os sérvios e assim por diante, uma forte presença muçulmana. Vem daí, tá bom? Continuando, nós temos aí de 1291 a 1516 o domínio mameluco, que aí já é uma dinastia de muçulmanos do Egito, que se fortaleceram ao ponto de dominar aquela região também. De 1517 a 1917 nós temos o domínio turco-otomano. E aqui, quando você vai para Israel, e dependendo do guia, e eles passam assim algumas regiões que é puro deserto, geralmente eles dizem assim: aqui passaram os turcos otomanos, acabaram com tudo. Eles tinham o hábito de arrancar as árvores que viam pela frente, que é uma característica inclusive do povo nômade, né, não judeu da terra de Israel, que no inverno eles simplesmente arrancavam as oliveiras de 500, 600, 700 anos e jogavam no fogo para se aquecer no inverno. Só que aí acabava a água no verão, porque não tinha árvore ali para puxar a água, esse processo todo que a gente conhece. Bom, Israel em 100 anos plantou mais de 20 milhões de árvores. Desde 1901, Israel tem plantado árvores, os judeus têm plantado árvores lá em Israel. E agora eles perderam aproximadamente 5 milhões de árvores através desse incêndio que teve lá no Monte Carmelo. Então é uma luta agora de mais 20 anos para recuperar
esses 5 milhões de árvores que foram completamente destruídas por causa do fogo. Tá bom? E aí então nós temos do ano de 1917 a 1948 o domínio britânico. Os britânicos com os aliados vencem a Primeira Guerra Mundial e eles então passam a tomar conta também da Terra Santa. Pois bem, no dia 14 de maio de 1948 o Estado de Israel surge, encerra-se o mandato britânico e entra em vigor a decisão da ONU. E aí esse é o primeiro-ministro de Israel, o David Ben-Gurion, tá bom? E aí então ele toma posse como primeiro-ministro e nós estivemos em Jerusalém, no palanque, na verdade na sacada, aonde a Golda Meir retransmitia o pronunciamento do Ben-Gurion em Tel Aviv, simultaneamente. Ele falava lá, eu acho que ela ouvia pelo rádio, e ela repetia em Jerusalém, para a população de Jerusalém. Então foi muito comovente quando a gente teve nesse... Aliás, nós morávamos próximo desse lugar, que inclusive é a sede da Keren Kayemet Israel, que é o Fundo Nacional Judaico, que é o que é responsável da plantação de árvores lá e do desenvolvimento todo do Estado de Israel, tá bom? E ele vai dizer o seguinte, ele faz um pronunciamento com 1000 palavras, sendo a frase inicial: na terra de Israel formou-se o povo judeu, e a última é: em confiança na rocha de Israel. Bonita, né? Essa declaração.